Você sabe quanto tempo passou do início de The Walking Dead até o momento em que o Carl morre na série? Você sabia que foi pouquíssimo tempo, que não faz sentido pra idade do personagem, pro visual dele? Por que o Carl envelheceu tanto nesse período tão curto de tempo? Que sim, foi muito curto, eu vou explicar aqui nesse vídeo. Qual que é a explicação pra tudo isso e quais foram as consequências? Nesse vídeo eu vou explicar toda essa polêmica envolvendo esse personagem, e muita gente até hoje não entende. Você quer saber? Cola aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead, um vídeo pra explicar uma polêmica de anos que também tem a ver com a morte do personagem que é o Carl, que é a maior cagada de The Walking Dead, boa parte sabe, mas tem a ver com os avanços temporais que são meio confusos. A gente já fez vídeo sobre timeline, muita coisa, mas muita gente não entende, então vamos deixar claro. E antes de começar, deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e se inscreva aí no canal que já tá chegando muitas novidades sobre esse universo. E é o seguinte, hoje, depois de algum tempo sem falar dele, vamos voltar a falar do Carl, o personagem que também é conhecido pela maior cagada de The Walking Dead, que foi a decisão da morte dele. E esse vídeo provavelmente vai surpreender uma galera aí que não sabe de algumas informações. Vai surpreender principalmente pelo ponto de que The Walking Dead é muito longo. O período de história da série que ficou passando foi muito tempo. E assim, até a 8ª temporada, foi 8 anos que as pessoas gastaram assistindo, então a ideia é que passou muito tempo é uma loucura, só que na verdade na história passou menos tempo do que a maioria imagina, e é a partir disso que a gente começa a explicação do porquê o Carl cresceu tanto num curto período de tempo, porque o período foi curto mesmo. Primeiramente, vamos deixar as questões temporais bem claras da história da série, até pra galera que duvida, até pra quem tem dúvida também, muita coisa assim, né? Em The Walking Dead, pra quem não sabe, o apocalipse da história da série começou, até com data a gente sabe mesmo, né, em 2010, por volta ali do início do segundo semestre. Dá pra dizer que foi por volta de agosto, sendo que o Rick acordou algumas semanas depois. Mas o apocalipse dá pra dizer agosto de 2010. Já foi confirmado que é 2010, foi confirmado inclusive que os cientistas descobriram antes, alguns meses antes, por uma cena do cientista do Dr. Jenner na primeira temporada, dá pra concluir isso, descobriram ali por volta de março de 2010, e foi estourar no mundo e infectar a população inteira meses depois ali em agosto. Ou seja, tendo esse marco inicial em mente, a gente avança para entender as questões temporais. Avançando um pouquinho no tempo, para você que tá assistindo ter uma ideia de uma forma bem detalhada, o início da 3ª temporada de The Walking Dead, quando eles descobrem a prisão, é o maior salto temporal que The Walking Dead deu da primeira até a 8ª temporada, que é quando o Carl morre. Entre a primeira e a 8ª temporada, o momento de The Walking Dead que saltou mais no tempo, tipo, o maior salto temporal foi o início da 3ª temporada, foi um salto de 7 meses, sendo que na primeira e segunda temporada de The Walking Dead não tem menções de tantos saltos de tempo, no máximo uma semana ou outro, um negócio assim. A segunda temporada termina ali por volta de 3 meses de apocalipse somente, somando 7 meses que foram confirmados até pela produção de salto de tempo, que eles ficaram ali depois da fazenda até achar a prisão. Dá pra entender que quando eles chegam lá na 3ª temporada, estamos ali por volta de 10 meses de apocalipse. Vai entendendo, vai prestando atenção, porque a partir disso que a gente vai chegar no Carl e vai ficar um pouco mais claro o quão louco é isso, quão o personagem cresceu. Pegando os eventos da prisão, tudo que aconteceu, treta com o governador, 3ª, 4ª temporada, a gente chega no final da 4ª, início da 5ª ali, pra falar da chegada no Terminus, né? Pra você ter uma noção, o início da 5ª temporada, com a treta e a destruição do Terminus, aquilo ali acontece por volta de 1 ano e 4 meses de apocalipse somente. Não existe nenhuma menção de salto temporal maior, nem nada do tipo. Se você assistir bem com atenção, você vai conseguir entender os detalhes, inclusive com as confirmações de produção. E aí disso a gente faz a mesma coisa que a gente fez da 3ª pra 5ª, salta mais 2 temporadas pra 7ª temporada agora. Quando estamos no início da 7ª temporada, que o Negan chega matando Glenn e Abram, tocando todo o terror, toda aquela loucura, por incrível que pareça, estamos aproximadamente em 1 ano e 7 meses de apocalipse somente. Ou seja, tinha poucos meses que tinha acontecido os eventos do Terminus, tinha pouquíssimo tempo que eles tinham encontrado Alexandria, já se envolveram nessa treta, tá aqui por volta de 1 ano e 7 meses de apocalipse somente no início da 7ª temporada. Ah, João Victor, não é isso, não é possível que não passou mais tempo. Procure, tente encontrar um salto temporal. Não existe nenhum salto temporal, inclusive existem confirmações da produção que levam a esse período temporal. O tempo entre a treta do Terminus e a chegada do Negan em The Walking Dead é de somente por volta de uns 3 meses. Eu sei que pra gente que assiste é muito
estranho, mas o principal que dá sensação pra gente que passou mais tempo é as passagens das temporadas, que a gente tinha que esperar um ano pra poder lançar a próxima, todo aquele período, sendo que na história o período entre uma temporada e outra às vezes aconteceu em uma semana somente. E aí, partindo desse ponto da sétima temporada, a gente chega no foco desse vídeo, que é sobre a questão do Carl. Acredite se quiser, o momento que o Carl morre, na metade da oitava temporada de The Walking Dead, que tá no meio da guerra do Negan contra o Rick, estamos ali por volta de somente 1 ano e 9 meses de apocalipse. Exatamente isso. Tem algumas pessoas que gostam de tentar arredondar para 2 anos de apocalipse, mas se você assistir com as menções temporais detalhadas, igual eu já fiz algumas vezes para poder fazer vídeo aqui por vários anos, se você pesquisar as entrevistas, as confirmações temporais e toda aquela coisa que eu já sempre falo, você vai entender que quando isso aqui acontece, a gente ainda não tinha dado 2 anos de apocalipse. Mas mesmo você que tá assistindo, se quiser arredondar, vamos arredondar para 2 anos de apocalipse. Aí a gente chega no ponto desse vídeo. Mesmo que você arredonde, não faz sentido o crescimento do Carl tão rápido. É um dos grandes pontos. Toda vez que eu fiz vídeos aqui sobre timeline de The Walking Dead, quanto tempo passou entre uma temporada e outra e tudo mais, o maior questionamento da galera de falar que tava errado essa timeline e tal, era como que o Carl cresceu tanto. Não faz sentido, essa timeline tá errada. O personagem saiu disso aqui, na primeira vez que ele aparece em The Walking Dead, pra isso aqui num período de nem 2 anos direito. Eu sei, isso é uma total loucura, é uma loucura muito grande, mas aí a gente vai para justificativas e o que isso gerou de consequência. Eu acho que muita gente já tá começando a entender agora. O legal desse vídeo é porque muita gente nunca parou pra pensar nisso e você vai ver o tanto que isso aqui foi loucura, loucura demais. Primeiro ponto sobre o crescimento do personagem. O ator passou 8 anos gravando The Walking Dead, sendo que quando ele começou a gravar a série em 2010, ele tinha por volta de 11 anos de idade, o Chandler Riggs. Sendo que na oitava temporada, quando ele parou de trabalhar em The Walking Dead, deixou a série, seu personagem morreu, o ator tinha 19 anos por volta disso. Você pega um ator que começa a gravar com 11 anos, que logo vai chegar à puberdade dele, pra contar uma história de vários anos, que assim, é a fase da juventude e da adolescência que muda mais, pra falar que passou nem 2 anos direito. Esse foi um problemão pra produção da época, só que isso não vinha na mídia, não caía tanto, porque a galera não analisava isso. Mas pra você ter uma ideia, a Judith, que nasceu na 3ª temporada de The Walking Dead, lá no início do apocalipse, com 10 meses de apocalipse, beirando 1 ano ali, ela tava pequenininha ainda quando o Carl morreu na 8ª temporada. A atriz era até um pouco mais velha pra idade da personagem, a idade real da personagem era 1 ano e pouquinho só. Mas o Carl é totalmente absurda a diferença. E se você comparar os dois pelo período que passou, até se você imaginasse que passou o tempo da vida real, 8 anos mesmo. Então tá bom, certinho, o Carl cresceu, 8 anos, ok, de acordo, mas e a Judith? Passou 8 anos e ela tá pequenininha ainda? Qual que é o sentido disso? Aqui você que não acreditou na questão temporal, no que eu expliquei, já consegue entender a discrepância dos atores. Um dos grandes problemas de The Walking Dead na época foi o crescimento do ator do Carl, somado com o ponto de que os roteiristas e produtores ou esqueceram ou não estavam querendo fazer salto de tempo na história pra justificar a idade do personagem. Você vai concordar comigo que pra justificar essa idade do personagem aqui entre a 7ª e 8ª temporada, eles iam ter que ter feito um salto temporal de pelo menos uns 5 anos, uns 4 anos, 6 anos. E isso não aconteceu em nenhum momento até a 8ª temporada. E por isso, por conta de decisões de roteiro, por conta de ninguém querer fazer salto temporal e por conta deles verem o quanto o ator mudou e cresceu rápido, não cresceu rápido, mas é a fase do ator. Por conta disso, decidiram matar o personagem. Essa, inclusive, é uma outra resposta que esse vídeo te dá, você que tá assistindo, né? Por que que decidiram matar o ator do Carl? O ator pediu demissão, teve briga, não sei mais o que. Não! Um dos principais pontos foi a idade do ator, que tava incomodando muito, somado a isso, a loucura da cabeça do showrunner na época, que foi Scott Gimple, que queria criar uma dramaturgia forte na história, uma outra grande morte, um grande impacto, pra justificar a não morte do Negan, igual acontece nos quadrinhos. Só que o ponto é que nos quadrinhos não precisa da morte do Carl pro Rick evitar de matar o Negan e o Negan ficar vivo. Na série eles quiseram colocar isso pra justificar. Um ponto também que provavelmente favoreceu isso foi o grande sucesso de audiência, grande sucesso de avaliação crítica, impacto, evento importante na cultura pop, que foi a chegada do Negan no início da 7ª temporada, matando o Glenn e o Abraham. Foi algo assertivo, de acordo com os quadrinhos, bem roteirizado. Eles pegaram a empolgação disso, o próprio showrunner, e tentaram jogar isso, que é algo muito arriscado, ou você acerta muito igual foi na 7ª, ou você erra demais, e lançaram na 8ª temporada, que tava com um roteiro desastroso. Aí você junta essa vontade de fazer outra morte impactante, com um ator muito velho pra história do personagem, pra história da série, e o fato de que isso ia ajudar a dar uma justificativa pro Rick não matar o Negan, que foi o que aconteceu, decidiram matar o Carl. Exatamente. Em resumo, o grande ponto de explicação desse vídeo, do porquê
que o Carl cresceu demais de uma vez é por conta de decisões erradas da produção. Esse é o principal ponto, não é culpa do ator. O ator ia crescer de qualquer jeito, não é culpa dele, vou evitar de crescer aqui, vou evitar. Não existe isso. Um simples salto temporal entre a 7ª e 8ª temporada, ou até mesmo antes na história, antes do Negan chegar e tal, poderia acontecer, não ia afetar nenhum dos outros atores, porque a maioria dos atores do elenco sempre esteve em idade que não muda tanto o visual com a passagem de 2, 3, 4 anos. Essa média de idade da maioria aí não muda tanto. Agora, o ator do Carl, jovem, puberdade, da adolescência, muda. Foi meio que uma falta de atenção seguida de uma decisão muito errada, que aí culminou na morte do Carl, né, na 8ª temporada. Basicamente, essa é a principal explicação. Inclusive, você tem algum amiguinho que até hoje questiona por que mataram o Carl, qual que foi a decisão, manda esse vídeo pra ele, que também serve de explicação. Depois teve polêmica, treta nos bastidores, teve, mas não foi por conta de treta com o ator que fizeram isso, foi por conta desses pontos de idade que eu expliquei aqui, principalmente. E tá aqui a explicação, uma coisa pra ficar bem clara, porque até hoje sempre caiu de paraquedas aqui perdido nesse assunto. Então, se você quer mais explicações como essa, mais novidades sobre o universo que estão vindo aí, né, encaminhando pro final, em breve, deixa esse like, ajuda muito na divulgação, se inscreva aí pra você não perder. Agora em julho tem Comic Con com novos anúncios. No mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!